E agora presta atenção em mais um caso absurdo. Um homem foi preso hoje no bairro do Jacintinho, suspeito de estuprar a filha da namorada. De acordo com as investigações, a menina começou a ser estuprada por este homem em 2002, quando ela só tinha 8 anos. 20 anos atrás esse crime começou. A repórter Beatriz Lacerda está ao vivo e tem informações pra gente. Informações lamentáveis, né, Bia? Muito tempo, né? Muito tempo, viu, Edson? Foram 13 longos anos de abusos e estupros contra essa criança, né? Na época tinha somente 8 anos, lá em 2002, quando esse padrasto, né, era quase um padrasto, era o namorado da mãe da criança, começou a praticar esses abusos. Quando ela fez 10 anos, aí começaram os estupros propriamente ditos, com conjunção carnal, e eles perduraram até 2015. Então foram longos 13 anos de violência sexual, mesmo depois que a mãe da vítima deixou de namorar o principal suspeito. E impressionante é que o relato da vítima diz o seguinte: ela contou para a mãe, quando ela tinha noção do que estava acontecendo, quando ela não aguentava mais sofrer aquela violência, ela chegou a pedir para a mãe ajuda, revelou o que estava acontecendo. E a mãe não teria acreditado na filha. E só quando ela já tinha 21 anos, ela decidiu por conta própria procurar a Polícia Civil para denunciar este homem que hoje tem 58 anos. O processo correu e ele foi condenado por 2 crimes, de atentado violento ao pudor e também estupro. O mandado de prisão foi expedido no último dia 15 de agosto e foi cumprido pelos policiais da Gerência de Inteligência da Polícia Civil, no bairro do Jacintinho. Esse homem de 58 anos, ele já está preso e é um mandado de prisão condenatório, não é prisão preventiva. A Justiça já analisou o caso, já houve o julgamento e ele agora vai cumprir pena por esses crimes praticados contra essa jovem que era a enteada dele. Vamos agora conversar com o delegado Thales Araújo, que é o coordenador desse grupo, né, da Gerência de Inteligência da Polícia, porque é uma história que a gente fica assim tão abismado pelo tempo que os abusos aconteceram e também porque já faz tempo que ela denunciou, né? Foi em 2015 que a polícia recebeu essa denúncia, mas só agora, né, 7 anos depois, ele está efetivamente preso. O que aconteceu entre 2015 e 2022? Boa noite, Beatriz. Como você mesma já disse, né, essa é uma sentença definitiva, né, já é o mandado que foi cumprido, já é oriundo de uma sentença definitiva com trânsito e julgado. Então, em 2015, foi iniciada a investigação pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, né? E a partir daí correu todo o processo na vara originária. Depois houve recurso para o Tribunal de Justiça, né? E em série de recurso, o Tribunal de Justiça negou o provimento, mantendo a sentença do juiz singular, né? Que foi a condenação desse indivíduo a 24 anos e alguns meses de prisão. Como é que essa vítima relatou esses crimes que começaram quando ela tinha somente 8 anos de idade? Hoje essa mulher está com 28 anos, né? Uma adulta. O que acontecia? De que maneira ele praticava esses abusos? Bom, segundo o que consta nos autos, né, os abusos começaram de forma um pouco menos grave, né, quando ela estava sozinha com ele. Ele se aproveitava, pegando a mão dela, colocando em cima da genitália dele, né, com palpações e outras coisas do tipo. Depois disso, a situação evoluiu para prática de conjunção carnal e atos libidinosos diversos, né, de maneira forçada, né, mediante violência e grave ameaça. Ele se aproveitava, né, que devido à relação de confiança, ele explorou a relação de confiança que ele mantinha com a mãe da menina, né, com a família, para frequentar a casa e se colocar diversas vezes sozinho com ela. E por que mesmo após o fim do relacionamento entre o suspeito e a mãe da vítima, ele continuava vendo a criança? Segundo consta nos autos, mesmo diante do fim do relacionamento dela com o preso, eles mantiveram uma amizade, tinha relação oriunda da igreja, né? E isso fez com que, além de ter feito com que ela desconsiderasse o que a criança disse à época, né, fez com que ela continuasse franqueando acesso
a casa dela. Ele daria aulas particulares também para essa Em forma jovem? de aulas particulares também, ele chegou a ser contratado por ela como professor particular de matemática da criança. Inclusive, nos relatos da criança, ela diz que, se aproveitando dessas sessões particulares de aula, ele ficava apalpando e praticando uma série de abusos com ela, que se encontrava indefesa. Não sei se isso é tão grave quanto, mas o fato da mãe, né, ter sabido pela própria filha que ela estava sofrendo esses estupros e a mãe não ter acreditado, chegado até a ameaçar expulsar a filha de casa. Se ela continuasse contando aqueles relatos, né, de violência, de estupros, por que a mãe também não está presa? Ela foi conivente? Olha, ela, enfim, isso teria que ser visto durante a investigação. Não foi a conclusão da autoridade policial que investigou e nem da autoridade judiciária, né? Eles não concluíram por algum tipo de participação ou conivência dela. O que houve, de fato, né, a meu ver, é o que acontece com muitas vítimas desse crime, né, hediondo. Muitas vítimas, muitas mulheres, crianças vítimas de estupro que acontecem na sua própria casa têm a sua palavra muitas vezes desacreditada, né, pelos vínculos pessoais, por vínculos sociais. Então, acho que a mensagem, né, aí, delegado, de que mesmo depois as vítimas podem procurar, né, a polícia para fazer denúncias, porque ela procurou em 2015, quando não aguentava mais, tinha somente ali 21 anos naquela época, né, e conseguiu se libertar das garras desse agressor. Mas toda mulher, toda menina que está em casa, que já foi vítima um dia de um crime como esse, mesmo que já tenha acontecido algum tempo atrás, ela deve denunciar, né, porque a justiça um dia há de ser feita. Perfeito, Beatriz, perfeito. Esse é um caso de que, mesmo que o tempo transcorrido tenha sido um pouco longo, como você disse, né, de 2015 a 2022, nós vemos que, mesmo com o transcorrer desse tempo, foi investigado, foi julgado, foi um julgamento bem técnico, correu todo o caminho legal possível, né? Inclusive explorado pela defesa dele, e ainda assim houve a condenação justa e depois nós fizemos a nossa parte, localizar e cumprir poucos dias depois. A lição que fica é essa, né? Como você bem disse, que as vítimas nunca deixem de procurar a polícia, nunca deixem de procurar a justiça, né? Felizmente, nós vemos aí que o Estado tem voltado cada vez mais a atenção para esse tipo de crime, né? E a outra lição que fica é que os pais, os familiares nunca devem desmerecer, nunca devem deixar de lado a palavra de uma criança, né? De um adolescente, de um jovem que diz ter sido vítima de um crime desse, né? Isso jamais deve ficar abaixo, né, de vínculos sociais ou familiares. Isso deve ser investigado, sim. Muito obrigada, delegado Thales Araújo, por essa entrevista, esclarecendo pontos importantes, então, do trabalho da polícia, né? Um trabalho que foi investigado por outras equipes, porque o inquérito é do ano de 2015. Então, 7 anos depois, a justiça concluiu que realmente houve o crime de estupro, por muitos anos, inclusive, e aí a polícia cumpriu somente, a equipe que ele coordena, o mandado de prisão desse homem de 58 anos. Ele foi preso no bairro do Jacintinho, já está no sistema prisional para cumprir aí 24 anos de pena de reclusão por estupro e atentado ao pudor, que era um crime naquela época, né? Era o nome do tipo penal, que ainda não era considerado estupro, alguns atos libidinosos. Mas hoje não, hoje é outro entendimento, é estupro de toda maneira, mesmo passar a mão por cima, né? Carícias, isso tudo bem pode ser enquadrado como estupro na lei de hoje. Naquela época ainda era atentado ao pudor e ele vai responder por esses 2 crimes. Como disse, fica a lição, né, Edson? Aí do pai e da mãe, que se a criança, do adolescente chega em casa contando um relato como esse, no mínimo, é preciso investigar e afastar da convivência esse possível agressor. Eu volto com você. Exatamente, um alerta importantíssimo, delegado. Agradeço a ele a presença também aqui no nosso Cidade Alerta Alagoas. É um alerta para todos nós pais, né? Pais, mães, né? Avós, tios, né? Quem tem contato com essa criança, acredite na criança.
acredite, dê um crédito de confiança, né, Bia? Mesmo que faça uma investigação, afasta essa pessoa. Se tem aquela informação vinda de uma criança, e normalmente as crianças são sinceras. Às vezes há uma questão de imaginação e etc., mas investigue, né? Investigue. Obrigado, Bia, pelas suas informações. Para que casos como esse não se repitam, não continuem acontecendo. Gente, só quando ela conseguiu entender mais detalhes, quando virou adulta, né, é que ela pôde fazer a denúncia. E que bom que ela procurou a polícia, mesmo com toda essa dor, com todo esse sofrimento de 13 anos de abuso, desde os 8 anos, por 13 anos ela foi violentada, né? E a mãe ainda não acreditava, né? Aí ainda tinha um álibi da igreja, né? Ah, mas eu conheço da igreja, ele é um homem bom, né? Ele frequenta a igreja no final de semana, ele faz trabalho voluntário. E é aí que mora o perigo, gente. É aí que mora o perigo. Porque é o álibi da pessoa boa, né? Uma pessoa boa, está dentro da minha casa, eu conheço, mas não acreditou na filha. Então, muito cuidado, porque casos como esse podem estar acontecendo nesse momento. E ouça os seus filhos. Ouça os seus filhos e busque ajudá-los, tá? Investigue, afaste, para que casos como esse não demorem tanto tempo para virem à tona e essas pessoas demorem tanto tempo para serem responsabilizadas. Ou seja, ela fez a denúncia em 2015, só agora, em 2022, 7 anos depois, é que houve a condenação. E esse homem hoje com 58 anos foi condenado a 24 anos, mas a gente sabe como é o Brasil, né? Não vai cumprir os 24 anos. Não vai cumprir os 24 anos, mas passou violentando essa jovem, essa menina, desde quando ela é criança, por 13 anos. Precisamos ouvir mais os nossos filhos.